Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Delivery Espírita. Se você desejar, pode fazer contato com o WhatsApp que está agora aqui embaixo, aparecendo para você. Faça contato e faça a sua encomenda de livros ou CDs aqui da nossa livraria, ok? Com você, Madalena Barbie, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Olá, meus irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez, com muita gratidão por mais esse convite para participarmos desse belo projeto CEA em Casa. Somos muito gratos sempre, em primeiríssimo lugar, ao nosso Mestre Jesus, por todas as oportunidades que Ele nos dá, através de todo o amparo, de todos os nossos amigos, da inspiração dos nossos amigos encarnados, dos nossos protetores, do nosso anjo guardião. Somos muito gratos. Agradecemos também a toda essa equipe que se sensibiliza e se prepara com toda essa doação de amor para que esse projeto tão lindo aconteça. Pois bem, hoje nós vamos conversarmos um pouquinho sobre uma das bem-aventuranças. Como sempre, todas elas nos propõem a profundas reflexões através de nosso querido amigo maior, nosso Mestre Jesus. E a bem-aventurança que nós vamos falar hoje um pouquinho é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós temos uma infinidade de anotações, de trabalhos falando sobre esse tema específico. Trouxemos alguns apontamentos, mas como sempre nos baseando na origem que é o próprio Evangelho. Então, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. É deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Essa observação, claro, no tempo de Jesus, causou espécie, foi motivo de zombaria daqueles homens que se achavam muito doutos, ou das leis, ou das ciências, achando que o seu intelecto estava acima de tudo. Entendiam os pobres de espírito como seres menores, desprovidos em princípio de inteligência. E como assim Jesus falar que o reino dos céus seria deles? O reino dos céus é para os simples, continua Jesus. Jesus quer dizer que lá ninguém é admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Não dá para dissociar pobreza de espírito da necessária humildade. A humildade está entre as virtudes que nos aproximam de Deus. O orgulho é um dos maiores vícios que nos distanciam dele. Mais vale para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Continuando, Jesus nos afirma em Lucas, capítulo 14, versículo 1, e de 7 a 11, porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus coloca a humildade como condição essencial à elevação do espírito
e condição essencial para que o espírito possa adentrar as paisagens ao mundo celestial. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. Essa comparação a uma criança, a criança genuinamente ela é humilde, ela é desprovida de qualquer sentimento menor. E ela, por outro lado, faz as suas peraltices também. E quando Jesus afirma: aquele que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível, a criança não compete. No mundo adulto, atravessando os tempos, infelizmente a gente tem essa questão também dessa competição, muitas das vezes em ambiente profissional, não só em ambiente profissional, ambiente familiar, ambientes religiosos, acontecem competições. Em princípio não era para acontecer em lugar nenhum, se nós passássemos a ter verdadeiramente a humildade da nossa situação de seres tão falíveis e com tanto ainda a descobrirmos, a entendermos. O Espiritismo exemplifica que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E bem pequenos são aqueles que foram maiores e poderosos, conforme a medida da Terra. Os primeiros levaram na sua bagagem o que faz unicamente e verdadeiramente a grandeza no céu, as virtudes. Os outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza na terra: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Lacordaire, na Instrução dos Espíritos, ele, em Constantina, em 1863, ele vem nos afirmar que sem a humildade apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos de sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Aquele que veio para servir, sendo da moral mais ilibada que já teve aqui na Terra. E veio para servir e jamais foi servido. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E aí Lacordaire nos traz aqui uma passagem sobre um rico. E ele diz assim: rico, dirás, eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu? Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e a do plebeu, entre o senhor e o escravo. Essa é uma comparação, meus irmãos, minhas irmãs, que nos leva a profundas reflexões, né? Chega a ser vergonhoso como determinados irmãos e irmãs, nós estamos aí nessa trajetória, podemos nos colocar acima,
ou acharmos melhores, nos acharmos melhores ou superiores a um irmão de mais baixo intelecto, ou com uma vestimenta mais rota, ou aquele irmão que está lá na rua abandonado e a gente nem tem olhos. Fazendo um adendo rapidamente, tem um filme nosso, sem querer fazer merchandising alguma, mas que propõe tantas reflexões nesse sentido e tão atual, Que Horas Ela Volta. E é muito impactante nesse sentido. E no momento em que uma irmã está cumprindo a sua função de serviçal, levando comida, bebida para os outros, nenhuma das pessoas presentes olhavam para o rosto dela. Esse é um momento que impacta bastante a gente. E isso a gente reflete e vê que no nosso dia a dia isso acontece. Quando a gente entra num banheiro de shopping, quando a gente passa por um irmão que está na rua fazendo seu trabalho de forma tão digna, ganhando seu pão, os nossos irmãos garis, as nossas irmãs, dificilmente alguém os cumprimenta. E Jesus, já lá na época dos fariseus, ele usava o termo hipocrisia. E quantos de nós continuamos nessa hipocrisia, pregamos uma coisa e falamos outra. Tem uma outra passagem também em que ela tenta comentar alguma coisa com a sua patroa. Isso é tão atual, acho que todos nós conhecemos, ou nas nossas famílias, ou conhecidos, ou nos ambientes onde frequentamos. Ela queria falar, contar alguma coisa e a patroa faz uso do telefone e deixa ela falando no ar. Muitas das vezes alguém quer falar conosco e a gente tem alguma coisa mais premente ali, no nosso julgamento, mais imediato a tratar e nem olha para o olho do irmão ou da irmã. Às vezes uma palavra ou um olhar faz toda a diferença. E, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes esse olhar pode fazer a diferença entre a escolha de uma irmã ou de um irmão que estejam passando por um momento de muita perturbação e pode fazer diferença sim, entre a escolha de continuar a viver ou desistir da vida. São situações que nos propõem profundas reflexões. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na mensagem de número 24, ele fala assim: na ausência da humildade, que é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana traços doentios como o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade. Humildade é atributo de Deus no reino do eu interior. Não é servidão, ao contrário, é independência interior, a apoiar o espírito na renovação para o bem. Ele fala que é independência interior, porque aí vai por terra qualquer coisa de competição e realmente as pessoas começam a se olhar de uma forma, olhar o outro como gostaria de ser olhado. Eu acho que isso é um espírito que já está bem ajustado ao mundo de regeneração que todos nós estamos buscando ter o direito de alcançarmos. Tem uma outra passagem aqui, ainda lá em Lacordaire, que ele fala: todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. As virtudes são as verdadeiras vestes que dão fortuna e nobreza à alma. A prática da humildade nos iguala para a prática da verdadeira caridade material e moral, que nos faz entender que ninguém é maior ou melhor que seu próximo. Não é só a questão da igualdade material, não, a questão da igualdade moral. Quantos de nós nos arvoramos a julgarmos, né? Os nossos irmãos, pelas suas escolhas, nos arvoramos um monte de preconceitos, pela opção sexual do nosso irmão, da nossa irmã, pela veste, pela conduta, pela intelectualidade, pelo acesso à informação ou não. Infelizmente,
são situações que são muito atuais ainda na nossa vivência contemporânea. No livro As Parábolas, de José de Souza Almeida, ele se reporta na parábola do rico insensato ou do rico avarento, que está em Lucas 12, versículo 15 a 21. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância aos bens que ele possui. Somente os bens espirituais prevalecem sobre a vida e a morte. Em Mateus, capítulo 6, versículo 20, Jesus nos orienta: ajuntai tesouros no céu. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, querido irmão que nos esclarece muito através do nosso querido Chico Xavier, ele nos afirma a beleza física, o poder temporário, propriedade passageira e fortuna são atributos da máscara humana. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Necessário tesouro da educação pessoal para nossa penetração no céu. Educação pessoal, em todos os sentidos, intelecto e moral. Cresçamos em virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria visitado pela morte. Incorporemos a verdadeira sabedoria. Visitado pela morte, possuirás tão somente as qualidades ou nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. O que nós vamos levar? No Livro dos Espíritos, resposta à questão 895, o apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade. Interessante, né? Quem se julga mais, tendo esse apego, na realidade, é de inferioridade, é sinal de inferioridade moral. Porquanto, quanto mais aferrado aos bens deste mundo, menos compreende o homem o seu destino. Quando as questões materiais mal usadas escravizam o homem. Na questão 898 do nosso Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo a vida corpórea uma etapa temporária, devendo-se a vida futura objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos a adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e necessidades materiais? E eles nos respondem: sem dúvida, isso vos dá maior condição de auxílio, desenvolve seu espírito em inteligência. Todo conhecimento é útil em auxílio do progresso, que nenhum de nós pode fugir a ele. Todo conhecimento adquirido auxilia o desenvolvimento do espírito. A fortuna, a inteligência são ferramentas a servirem à causa do progresso, pelo bem de todos. Então, meus irmãos, é muito necessário buscar conhecimento, desabrochar a partir da humildade, dessa necessidade, esse reconhecimento, o quanto ainda somos crianças imaturas, espiritualmente e moralmente também, sem subterfúgios. Iluminar-se através do conhecimento intelectual e espiritual. Através das ciências, da religião e filosofia, é o tripé da nossa tão amada doutrina espírita. Viver assim com dignidade e respeito, tanto para com o próximo, para consigo mesmo. E aí, só para finalizarmos, eu trouxe 2 citações, uma do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, que ele nos afirma: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanecer às escuras. E a outra citação de Carl Jung, que ele nos diz: Joana de Ângeles usa muitas citações, muitos exemplos, principalmente
em vários livros de autoajuda dela, e no Ser Consciente também. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da sua própria escuridão. A partir dessa consciência, é a busca da luz, do aprendizado e do conhecimento, esse impulso que naturalmente nos tira dessa inércia e nos leva para esse nosso aprimoramento tão desejado e tão necessário. E assim, então, é necessário conhecer, buscando para conhecer, conhecendo, aprender, aprendendo, aprender, apreendendo, sentir, sentindo, praticarmos. Praticarmos porque a fé sem obra, ou qualquer atuação sem obra, ou egoística, ela simplesmente é morta. Não nos vale de nada. E assim vamos burilando o nosso espírito em evolução, que é o nosso caminho certo, indiscutível, nesse nosso processo evolutivo. Que a paz do nosso querido amado Mestre Jesus, a quem somos tão gratos por essa e por todas as nossas existências já passadas, atual e o que tiver por vir, esse nosso processo de progresso intelecto, espiritual e moral, todos fiquem sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção. Graças a Deus.